Bom, pessoal, a ideia hoje é da gente ter algumas referências anatômicas para fazer uma série de medidas que podem ser aplicadas à nutrição. Então, existem várias informações anatômicas que podem ser usadas como base para diversas atividades. E eu vou aqui apresentar algumas delas que são de interesse. A primeira é a medida da pressão arterial. Então, quando a gente fala da medida da pressão arterial, a gente tem que ter em mente que a melhor condição para a gente fazer uma medida indireta, ou seja, medir sem colocar uma cânula, um catéter dentro da artéria, é utilizar o membro superior. Então, a gente consegue sentir a pulsação da artéria carótida no pescoço, próximo aqui do ângulo da mandíbula. É uma região onde a artéria carótida está bastante exposta, mas não é recomendável de forma alguma fazer qualquer procedimento associado à medida de pressão utilizando a artéria carótida. Como profissionais de saúde, é muito importante que a gente saiba palpar a artéria carótida sem fazer uma pressão exagerada, para que possa seguir o fluxo de sangue normalmente pela artéria. Por quê? Porque a artéria carótida comum vai se bifurcar em artéria carótida interna e externa, e a artéria carótida interna é uma das artérias responsáveis pela irrigação do nosso encéfalo. Então, é fundamental que a gente não perturbe o fluxo de sangue. Agora, os membros superiores são muito bons para a gente ter um acesso fácil às artérias, artérias grandes, né? No caso, a artéria braquial, ou mesmo se a gente pensar a artéria radial e a artéria ulnar. Então, a artéria braquial estará numa posição mediana no nosso braço e a artéria radial e ulnar estarão no nosso antebraço. E o ponto mais fácil da gente localizar elas é uma porção mais distal, próxima da nossa mão. Então, a gente faria esse tipo de localização. Aqui nós também podemos palpar a pulsação dessas artérias e fazer uma medida de frequência cardíaca facilmente. Agora, a pressão arterial não consegue ser medida dessa mesma forma, porque a gente não consegue sentir, perceber o quanto de pressão que essa artéria está recebendo do sangue, e então nós precisamos usar aparelhos. Esses aparelhos são aparelhos de medida de pressão arterial. Existem muitos tipos diferentes de equipamentos, basicamente que fazem a medida utilizando o braço, esse daqui é mais comum encontrar em hospitais, ou às vezes existem alguns aparelhos em farmácias, embora exista uma série de ressalvas que a gente tem que levar em consideração, e os mais utilizados em hospitais ou mesmo como aparelhos caseiros, são também, em alguns casos como aparelhos caseiros, são esses aparelhos que também fazem a medida no braço, ou seja, da pressão na artéria radial. Existem aparelhos mais simples, mas que também funcionam bem, principalmente se a pessoa fizer o seu uso rotineiro em casa. Então, são aparelhos de uso domiciliar, que são aparelhos que trabalham com a pressão arterial nas artérias radial e ulnar. Então, vai ser feita a obtenção da pressão de artérias já menores. Nos hospitais, então, como eu comentei, os aparelhos mais utilizados são aparelhos que fazem a medida na artéria braquial e utilizando manguitos. Então, são esses acolchoados, esse material que pode ser preenchido com ar, então ele pode ser insuflado, fazendo pressão em torno do braço, associados, acoplados a uma perinha, onde a gente pode fazer a insuflação manualmente, ou associados a um equipamento que vai insuflar ar, e também associados a um aneroide. Aneroide é esse equipamento
completamente analógico que faz a determinação da pressão que está dentro aqui desse manguito, conforme ele for insuflado manualmente ou de forma automática. Existem também aparelhos digitais e tem um princípio mais ou menos semelhante. Existe uma série de regras, uma série de recomendações que eu chamo a atenção das diretrizes brasileiras de hipertensão, da Sociedade Brasileira de Hipertensão. Também tem diretrizes apresentadas pela Sociedade Brasileira de Cardiologia que eu acho que vale a pena ler e estudar. Aqui eu apresento algumas, isso daqui da 6ª Diretriz Brasileira de Hipertensão, apresentando algumas dessas recomendações. Basicamente, qual é o passo a passo? A partir de que a gente faz essa medida da pressão arterial? Então, nós conseguimos perceber, passando próximo aqui o nosso músculo bíceps, então anteriormente ao braço, nós verificamos a posição da artéria braquial, que nessa região da fossa cubital ou do cotovelo, vai se bifurcar formando a artéria radial e a artéria ulnar, que nós conseguimos depois perceber a pulsação na região mais distal, próximo aqui da nossa mão. O que nós fazemos é colocar então esse manguito em torno do braço para fazer uma oclusão a partir da insuflação de ar dentro desse manguito, uma oclusão dessa artéria. Com o estetoscópio, nós conseguimos perceber as alterações de fluxo desse sangue, então, nós conseguimos perceber a pulsação dessa artéria e também nós podemos perceber a pulsação através de uma palpação da artéria radial. Então, preenchendo esse manguito, nós não percebemos nenhuma pulsação, então, enchendo esse manguito de ar, nós ocluímos completamente, nós esprememos aquela artéria lá dentro e não passa mais sangue. Então, nós não temos nenhum fluxo de sangue passando por ali. Conforme a gente vai tirando a pressão, ou seja, abrindo a válvula aqui associada a essa pera de insuflação, começa a reduzir, então a ser perdida a pressão dentro do manguito, a reduzir a pressão em torno do braço e da artéria braquial, e chega um momento em que a pressão dentro do manguito se iguala à pressão sistólica, ou a pressão máxima que o coração consegue bombear, pelo menos naquele momento com que o coração está bombeando aquele sangue. Então, no momento em que essas pressões se igualam, passa finalmente a fluir sangue por dentro da artéria. Então, nós começamos a sentir um pulso e nós percebemos uma pressão que a gente vai chamar de pressão sistólica. Se a gente estivesse olhando aquele reloginho, o aneroide que está acoplado ao manguito, nós veríamos ele descendo e fazer um primeiro salto, um primeiro pulso. Esse é o momento em que nós temos a primeira pulsação. E depois ele vai descendo, pulsando, oscilando devagarinho, conforme a gente deixa essa pressão ser perdida. Chega o momento em que ele para de pulsar, ele tem o último pulso e agora ele vai reduzir de forma contínua. Quando tem esse último pulso, é a última perturbação promovida por aquele bloqueio que o manguito, que a pressão do manguito está exercendo, e eu tenho a última percepção com o estetoscópio de um fluxo turbulento de sangue, e agora eu estou medindo então a pressão diastólica. A partir desse momento eu não sinto mais perturbações, então o aneroide vai descendo com a sua ponteira de forma contínua, não mais oscilando, e eu também não percebo mais essa perturbação no estetoscópio. Então, eu consigo, observando o aneroide de forma completamente analógica, verificar
qual é a pressão sistólica e qual é a pressão diastólica. É claro que existe uma série de condições. Eu preciso treinar, eu preciso saber como funciona, eu preciso saber manejar bem essa pera e a válvula, porque isso requer um pouco de treinamento. Treinamento no olho para que a gente faça uma leitura adequada, uma leitura correta, e muitas vezes a gente acaba fazendo mais de uma leitura para ter certeza que aquela pressão é realmente a pressão correta. Existe uma série de procedimentos corretos. Eu vou passar muito rapidamente por eles, porque são muitos procedimentos que, na verdade, com o treino, passam a ser uma coisa corriqueira. E, infelizmente, se a gente olhar em alguns postos de saúde, em alguns consultórios, em alguns hospitais, a gente vai ver que alguns desses procedimentos não são realizados da forma mais adequada. Muitas vezes por completa falta de condição, não é uma condição que depende daquele profissional de saúde, mas às vezes existem pequenos erros ou falta de treinamento de alguns profissionais, por isso que é importante prestar atenção nisso. Então existem procedimentos corretos, seja a medida correta do manguito conforme a circunferência do braço. Existe também a detecção do pulso desse sangue que está fluindo. Então, a gente tem que conseguir perceber corretamente o fluxo de sangue pela artéria braquial. Existe, então, o uso do manguito adequado. Existe também a necessidade de se manter um ambiente adequado para que se faça uma medida correta naquele indivíduo. Da impossibilidade de se mensurar, de se medir a pressão na artéria braquial, existem outras alternativas. E, eventualmente, o indivíduo que está acidentado nos membros superiores, ou está amputado, ou está operado, não pode ter um manguito comprimindo o seu membro superior, o seu braço, seja esquerdo ou direito. Então, se faz a medida de coxa. Então, tem manguito coxa, que é exatamente um manguito bem maior para que ele possa ser adequado para a circunferência da coxa desse indivíduo, ou na perna também. Então, a ideia seria a mesma, fazer a mensuração da pressão passando pela artéria femoral ou aqui pela artéria tibial ou fibular, basicamente, principalmente a tibial, que vai ser um pouco maior. Agora, existe uma série de possibilidades de erros, seja por erro de comportamento, de atitude do observador, seja por alterações no ambiente, uma série de condições no ambiente podem levar a erros na medida, seja pelo indivíduo, a posição, a forma como ele está, algumas observações prévias à medida que devem ser feitas nesse indivíduo, ou seja, pelo instrumento. Em relação ao instrumento, é muito importante quando a gente compra um equipamento aqui no Brasil que ele tenha o selo do Inmetro, ele tenha sido testado e ele esteja dentro das normas que o Inmetro exige. Como eu costumo falar em aula, quando a gente compra um equipamento do exterior, não seria nenhum problema maior, contanto que esse equipamento seja de uma marca confiável, de uma marca com uma boa qualidade. Então, se uma marca que eu não conheço, que eu não consigo achar informações confiáveis a respeito dela, eu não devo correr o risco de comprar esse equipamento, porque pode ser que ele não me faça a mensuração correta. Em relação ao ambiente, eu tenho que ter um ambiente controlado. Em relação ao observador, eu tenho que ter um observador treinado. E o indivíduo tem que ser orientado a tomar algumas atitudes, a ter alguns comportamentos corretos. Então, por exemplo, é claro que se eu estou fazendo um trabalho com atividade física, eu vou fazer o trabalho, eu vou fazer a medida dentro daquela condição, mas aí eu estou fazendo todas as medidas na mesma condição. Agora, não é correto, numa outra situação qualquer, medir a pressão arterial no indivíduo em pé,
segurando o braço desse indivíduo, ou o indivíduo segurando, mantendo esse braço na posição. Não é adequado ficar conversando com o indivíduo não pode ficar conversando. Eu tenho que prestar atenção em como que o indivíduo está, ele tem que ter tempo de repouso, eu tenho que saber se ele está com frio, está com muito calor, está com dor, está estressado. Então, todas essas condições alteram a pressão arterial. E aí vem uma pergunta: ok, mas a nossa vida é feita de caminhar, correr, falar, discutir no telefone, resolver um determinado problema, dormir, se alimentar. Então a nossa pressão está sempre oscilando. É correto medir a pressão querendo que o indivíduo tenha um período de repouso, que ele não cruze as pernas, que ele mantenha os pés apoiados no chão, que ele não fale, que ele não tenha ingerido álcool ou café antes de um determinado tempo antes de fazer a medida, que ele não tenha feito atividade física exatamente antes, que ele esteja num ambiente de temperatura controlada adequada, que as mãos do observador não estejam geladas para não criar um choque térmico e isso muda a pressão arterial, que o indivíduo não tenha dor. Então tem uma série de fatores. Como é que eu faço para medir essa pressão e essa pressão ser fidedigna? Então o que se determinou são essa cartilha de cuidados, de coisas que eu devo observar para que todas as vezes que eu vou medir a pressão desse indivíduo, ele esteja na mesma situação. Então eu posso comparar uma medida de pressão com a outra, ou também eu posso comparar a medida de pressão de um indivíduo com outro. Por quê? Porque estão todos sendo mantidos na mesma condição. Então, se eu tenho uma diferença de pressão, é por conta daquele indivíduo, e não porque a pessoa mediu errado, porque o ambiente era barulhento, gelado, porque a pessoa correu, porque a pessoa fumou, tomou café. Eu não tenho todos esses fatores que interferem na pressão arterial. É claro que a minha pressão ao longo do dia não é 12 por 8, que é o preconizado, 120 por 80 milímetros de mercúrio. Não é, ela oscila. Cada vez que eu estou sentada e me levanto, minha pressão altera, ela cai e depois ela normaliza, cai muito rápido e normaliza muito rápido. Se eu não sou capaz, aí são outros mecanismos fisiológicos, se eu não sou capaz de corrigir essa oscilação de pressão, eu posso ter um momento de tontura. Então, são fatores que depois têm que ser vistos e trabalhados. Então, tem uma série de fatores que tem que se dar atenção. Quando a gente fala, então, do equipamento, como eu comentei, o selo do Inmetro aqui no Brasil é importante para que a gente saiba que esse equipamento passou por inspeção. Tem que se tomar cuidado que, infelizmente, existem algumas pessoas que acham que é ótimo ganhar dinheiro falsificando equipamentos ou falsificando selo de Inmetro. Então tem que tomar cuidado com isso, verificar a marca, verificar se essa empresa é confiável. E mesmo assim, o equipamento de tempo em tempo tem que ser calibrado. Então também é importante que seja feita uma calibração com esse equipamento. Esse tipo de escala aqui, que é uma escala de mercúrio, uma coluna de mercúrio, hoje em dia, por questões sanitárias, é proibida em consultórios, em universidades, alguns hospitais ainda mantinham algum tempo atrás, eu não sei se ainda existe algum hospital que mantém essa escala por conta do mercúrio. Essa escala é uma escala que a menos que a pessoa coloque pressão demais e o mercúrio salte para fora da coluna, que esse era um dos grandes problemas, é uma escala que não vai descalibrar. Mas é uma outra situação, tem que se tomar muito cuidado, porque havia contaminação com mercúrio em alguns lugares. Então, hoje em dia, nós não temos acesso a comprar esse tipo de equipamento. Nós compramos este equipamento aqui, que de tempo em tempo
é calibrado. Quando a gente fala do manguito, então, a largura do manguito tem que ser uma largura correta para que, quando inflado, ele consiga comprimir corretamente a artéria braquial e ela seja ocluída naquele momento e que essa medida seja confiável. Então, quando nós olhamos os indivíduos têm braços de diâmetros diferentes e com certeza nós temos que ter manguitos de diâmetros diferentes entre entre um bebê, uma criança, uma pessoa muito magra, uma pessoa com composição física normal, uma pessoa obesa, um fisiculturista. Nós temos diâmetros de braços completamente diferentes. Então, nós temos que prestar atenção a isso. A gente não deve usar o mesmo manguito. Em situação de estarmos num posto de saúde onde tem apenas aquele manguito para um adulto, né? Para criança uma situação bastante diferente, porque é um braço muito menor. Mas para adultos, e nós temos consciência de que pode haver um erro, nós utilizamos uma tabela de correção. E a gente reduz este erro. Então, só para chamar atenção, o ponto importante é esse: o manguito de tamanho adequado vai fazer a pressão suficiente para a gente ocluir a artéria braquial aqui dentro. Um manguito muito pequeno, e isso é comum para uma pessoa com um braço de circunferência maior, não consegue ocluir. Então, a gente superestima a pressão. Eu tenho que colocar muito mais pressão dentro desse manguito para ocluir a artéria aqui dentro. Se a pessoa é muito magra e usa esse manguito, eu coloco menos pressão para ocluir, então eu subestimo a pressão. Então eu vou ter medidas de pressão erradas, por isso que eu tenho que usar uma tabela que corrija esse valor que eu estou medindo. E por que medir a pressão arterial é tão importante? A gente tem que ter em mente que isso varia de país para país, de região para região do mundo ou do mesmo país, mas em torno de 25% da população é hipertensa. E desses 25%, 30% em média, a metade quase não é diagnosticada, as pessoas não sabem que são hipertensas. E a hipertensão é uma doença silenciosa, ela é uma doença que, quando aparecem os sintomas que chamam a atenção para a hipertensão, às vezes é tarde demais ou ainda é possível minimizar danos, mas é uma doença que cursa com infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, danos nos rins, danos pulmonares, tem uma série de danos ou de lesões em tecidos que podem acontecer por conta dessa pressão muito alta. O rim é um dos que mais sofre, o cérebro também. Então, lembrando que a gente tem esse impacto e, em termos de óbitos, as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo. E se a gente sabe que é doença hipertensiva, que o aumento de pressão arterial é um dos principais fatores para as doenças cardiovasculares, nós temos que tratar a hipertensão arterial. E por que medir a pressão arterial de forma correta é tão importante? Só vou citar, sem explicar, porque a gente demoraria muito, mas o tempo de repouso que o indivíduo tem que ter é importante. Ele tomou café ou não, fumou um cigarro ou não, o ambiente está frio, o ambiente está confortável, a bexiga está cheia ou não está cheia, a posição das pernas está correta ou não, esse indivíduo fala ou está quieto, posição do manguito está correta, atividade física foi feita antes da medida de pressão, o indivíduo tem os pés apoiados no chão, ele ingeriu bebida alcoólica, está sentado ou está em pé, o dorso, as costas estão apoiadas, está confortável, sim ou não? Existe um apoio para o braço ou esse braço está sendo mantido pelo indivíduo de forma incorreta? A roupa
está correta, é uma roupa fina por baixo do manguito, ou não a roupa por baixo do manguito, ou esse indivíduo tem um casaco porque está frio e eu estou medindo por cima do casaco. Lembre-se, o mais importante, o tamanho do manguito e a altura do manguito em relação ao coração são fundamentais. Se eu fizer uma medida acima do coração, a coluna de líquido tem uma diferença e essa diferença vai se expressar em uma pressão erroneamente mais baixa. Se eu estou fazendo a medida abaixo do coração, eu tenho uma coluna de líquido a mais e a medida de pressão é erroneamente mais alta. Então, a gente tem que prestar atenção a tudo